Relacionamento tóxico vicia mais que droga. Eu sei que essa frase ela pode parecer exagerada, mas eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo para você entender o porquê. E o que eu vou te mostrar aqui talvez explique todas as vezes que você voltou, mesmo quando disse que seria a última vez com ele. E se você já viveu ou ainda vive um ciclo que te esgota, mas que você não consegue sair, esse vídeo é para você. Para quem não me conhece ainda, eu sou Gabriele Tubbs, estrategista emocional e criadora da metodologia da estruturação emocional. E aqui eu te ensino a se libertar da dependência emocional para despertar amor próprio para relações justas. Então, se você ainda não me segue aqui no canal, eu te convido para que você me siga no canal e compartilhe com outras amigas que já passaram ou estão passando por isso. E lembre-se, deixa o like aqui no vídeo, porque o YouTube entrega para mais pessoas, você está colaborando para que chegue para mais mulheres que integrem aqui o nosso círculo da estruturação emocional. E eu vou te entregar aqui em 4 capítulos esse assunto do relacionamento tóxico que vicia mais que droga. Capítulo 1. Por que vicia, Gabriele? Entenda que uma droga química, ela destrói realmente o corpo. Só que o relacionamento tóxico, ele destrói, sim, o corpo, e te explico o porquê, mas ele destrói a alma. A diferença é que as duas coisas acontecem de uma forma muito cruel. Quando isso mexe com a tua alma, mexe com o teu emocional, também produz substâncias tóxicas que vão refletir no teu corpo. É por isso que você começa a ver pessoas que vivem relacionamento tóxico e que depois de um certo ponto, elas começam a ficar doentes fisicamente. Porque esse constante estrago, essas emoções tóxicas, elas produzem neurotransmissores e outras substâncias químicas tóxicas, fisicamente falando, no teu corpo, e essa enxurrada dessas substâncias tóxicas constantemente na corrente sanguínea, incluindo medos, vão fazendo com que essa pessoa tenha sintomas físicos e comece a ter sintomas e até doenças. Você já passou por isso, minha amada? Você já sentiu isso? Só que a grande diferença cruel é que a pessoa que usa droga e que ainda não está nos graus elevados do vício, ela tem consciência de que aquilo ali faz mal para ela. Ela ainda pode estar num patamar de escolha, de tomar a decisão de não continuar com aquela droga, mas o relacionamento tóxico não. É como se você fosse enganada o tempo inteiro. E o pior, com essas substâncias, assim como quem usa uma droga, essas substâncias químicas sendo produzidas e jorradas na sua corrente sanguínea, e você não tem essa consciência. E aí você fica nesse vício. Por quê? Porque essas substâncias causam uma situação de uma tensão. Logo em seguida, como você não consegue esse manejo, existe uma próxima etapa após essa tensão, que é a explosão. E essa explosão alimenta e retroalimenta a produção de substâncias químicas tóxicas dentro do seu corpo. E aí você tem aquele momento de, num primeiro momento, te causar dor, sofrimento, medo, angústia. Aí vem a etapa número 3, a reconciliação. Aquela falsa esperança que dá uma acalmada na tua emoção, segura a onda daquela adrenalina que estava sendo jorrada, entre outras substâncias, mas sendo jorrada na sua corrente sanguínea. Você dá uma acalmada, ficam na etapa de lua de mel, como se estivesse tudo bem, e recomeçam tudo. Ao recomeçar, ao ter aliviado essas emoções, você ficar com esperança, você acalma literalmente os seus nervos, até que volte a tensão e novamente aquelas emoções tóxicas sendo jorradas na tua corrente sanguínea e a explosão aconteça novamente, a reconciliação, e esse ciclo vicioso continua ad eterno se você não quebrar esse ciclo. Então, você começa a associar dor com sofrimento, grito com cuidado, controle com zelo,
E o pior, começa a se sentir culpada e sentir dor. E aí é o grande problema, minha amada. Porque você começa a achar que é você o problema. E você acredita. Como recentemente, em um curso de teatro que eu estava fazendo, eu conversando com uma colega que chega no último dia de aula arrasada, e ela estava vivendo um relacionamento tóxico. E ela chorava e ela dizia: nossa, eu achei que eu estava ficando louca, porque ele me dizia todo o tempo que eu era a culpada, que eu era o problema. E eu olhei profundamente nos olhos dela e eu disse: você não é o problema, ele é o problema e você não tem culpa sobre isso. Não caia nessas conversas falsas dessa pessoa que está querendo te levar para caminhos obscuros, querendo confundir a tua mente. Não caia nisso. E eu digo para você, mulher que está aqui comigo agora, até aqui nesse vídeo do YouTube, não entre nesse jogo. Homens que jogam esse jogo, eles são baixos. Eles têm uma outra configuração cerebral e eles querem realmente que você ache que é você que está louca, porque eles querem continuar te dominando para que eles possam te manipular e você se manter nesse relacionamento com eles, muitas vezes enquanto eles já estão saindo com outra mulher. Então, às vezes, acontece aquela outra situação de depois do caos vem aquele carinho e você confundir aquele alívio de, ai, meu Deus, o que ia acontecer aqui com amor. E alívio e uma amenidade não é amor necessariamente. Capítulo 2. O que esse tipo de relacionamento vem fazendo com você, minha amada? Eu quero que aqui você pense e comece a perceber quais são as consequências emocionais e energéticas que vêm acontecendo na sua vida. Porque enquanto você não tentar materializar as consequências disso, ou seja, entender racionalmente nesse momento quais as consequências desse relacionamento tóxico, você ainda não consegue se libertar dele. Então, a gente falou no capítulo 1 sobre esses ciclos. Agora, eu quero que você entenda. Será que você está chegando num isolamento emocional em que você se afasta das pessoas, em que você não tem mais círculos de amizade, que você não se conecta mais com ninguém, porque você prefere ficar isolada, porque você acha que quando você conta isso, ou você tem medo de contar para as pessoas, porque elas vão te julgar e elas vão pedir, vão falar e vão te orientar que você se separe e você não quer isso? E aí entra num segundo ponto que vem aquela fragilidade da sua autoestima, do seu amor próprio. E quando isso acontece, você pode entrar num terceiro ponto impactante, que é o autoabandono. Porque no momento que você não consegue se olhar, se enxergar como a mulher maravilhosa que você é de fato. Por mais que você esteja vivendo essa dor de dependência emocional, de brigas e reconciliações, você é. E aí vem esse autoabandono, que é você não se enxergando como você realmente é, você achando que não merece. E aí vem para o pior dos pontos de consequência emocional e energética de um relacionamento tóxico, que é você perder a sua identidade. Toda essa construção, ela tende a chegar nisso, se você não conseguir cortar antes, na primeira etapa. Se você estiver passando por isso, ligue o seu alerta agora, entenda o que está acontecendo de fato. Porque quando você para de se reconhecer, é como se a tua luz diminuísse, a tua luz interna. E aí você vive para apagar incêndios, não acendendo ali a própria chama. E sabe o que mais te machuca nisso? Quando as pessoas de fora, elas estão vendo, e até quando você tenta sair, você conversa com alguém e a pessoa fala assim: ah, mas vocês não se amavam? E você sente como se você estivesse fazendo errado, vem aquela culpa. Não caia nisso. Você tem que se colocar em primeiro lugar, porque lembre-se sempre daquela frase que eu falo: quem não se ama, acaba na lama. Capítulo 3. Por que a saída é tão difícil? Aqui entra o que a gente chama de psicodinâmica do vínculo traumático. É como se fosse um amor condicionado. E aí
Por quê? Porque você tem, no fundo, um medo de ficar sozinha. Esse amor condicionado, ele tem condições. Que condições hoje você consegue elencar? Pode ser 2 ou 3 no máximo, que você consegue perceber que você só está com essa pessoa, só existe este amor, entre aspas, porque existe tal e tal condição. Quais são elas? Você precisa escrever para que você perceba, consiga inclusive visualizar ali no papel. E por que esse medo de ficar sozinha? Quanta coisa a gente tem que tratar aí dentro, minha amada. Quanta coisa que está faltando para que você tenha essa tua estrutura emocional interna. Feridas antigas que se repetem no presente, que você nem sabe de onde vem, que você nem consegue entender explicação. Eu, no passado, me lembro de um episódio que naquele exato momento não estava tendo brigas, né? Estava no momento de reconciliação com a pessoa que eu tinha namorado naquela época e que era um relacionamento tóxico. E eu lembro que eu chorava muito, embora estivesse tudo bem entre eu e ele, mas eu sentia um grande vazio de feridas antigas que eu não sabia nem de onde vinham, e muito estava relacionado à minha infância. Então, entenda que sim, você precisa, para sair desse vínculo traumático, buscar curar o seu passado, digerir o seu passado. A gente precisa entender, minha amada, como eu faço aqui com as amadas que passam comigo nos protocolos de atendimento, de desenvolvimento, o que aconteceu de fato aí na tua relação com a sua mãe, com o seu pai, porque muito do que acontece hoje nas tuas relações está relacionado ao que aconteceu no seu passado. E isso é uma base que eu trago aqui dentro da estruturação emocional. Então, não é só ele que te prende, é você também que ainda não tem uma base sólida emocional. Mas eu não estou dizendo isso para te culpar, mas para te libertar. E não culpada pelas questões que ele faz com você, mas no sentido de você trazer mais uma vez aquela palavra que às vezes dói para muitas mulheres, mas é autorresponsabilidade, porque para você sair daí você precisa se libertar. É por isso que eu sempre digo, você precisa sim despertar e ativar a sua estruturação emocional para que internamente você esteja mais firme, porque sem isso você não consegue sair de um vínculo tóxico. Até porque se você não fizer isso, você simplesmente troca a pessoa, troca o relacionamento, mas o problema se mantém. E eu sei muito bem como é isso, porque eu simplesmente finalizava um relacionamento, eu não dava tempo para me curar e eu já começava outro relacionamento. Mudava a pessoa, mas o problema persistia, porque o problema estava comigo, estava no meu passado. Então, eu também, como consequência das leis cósmicas, eu atraía, e nós sempre atraímos pessoas semelhantes a gente. Por mais que você possa ter a sensação de, ai, mas nós somos muito diferentes, não. No fundo, vocês têm sim semelhança por uma lei cósmica que se chama de lei do semelhante que atrai semelhante, e também a lei da correspondência, que é um espelhamento de você com a outra pessoa. Capítulo 4. Por que falar disso agora, antes de 2026? Porque 2026 vai sim exigir mais força do que nunca da sua pessoa. Vai exigir clareza e vai te pedir ação. E você, mulher que está fragilizada emocionalmente, vai ser levada para um paredão, como se fosse, de exigências desse novo ciclo de Marte, que vai entrar oficialmente em março de 2026. Mas por que a gente já está falando sobre isso agora? Porque baseado nisso que eu criei o protocolo Ana de Marte, onde a gente já tem o finalzinho do mês de dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril para essa preparação. E quando a gente fala de regência de Marte, a gente está falando de um momento que vai ter de muito confronto no ano que vem. Marte, ele é aquele que traz ação de novos inícios, porque ele é o primeiro signo do zodíaco. Então, a partir de março, com a entrada do planeta Marte na regência do nosso ano coletivo, todos nós vamos sentir muita vontade de novos começos, de ação, mas também de confronto, porque Marte é o senhor da guerra, aquele que é portador das espadas. E eu te pergunto, você vai utilizar a sua espada da coragem para ceifar cabeças, ceifar relacionamentos, ceifar situações da sua vida de uma forma positiva,
ou você vai simplesmente enfiar essa espada em corações, inclusive no seu, por não estar pronta emocionalmente para enfrentar esses confrontos, por não ter abandonado os ciclos do passado, porque Marte, ele vai pedir cortes que sejam necessários, ele não vai mais tolerar o que não se sustenta. Então, se você não estiver preparada emocionalmente para esse ciclo, você realmente vai ter bastante dificuldade e desafios para aguentar os cortes que podem acontecer na sua vida, além dos cortes, das guerras, das situações coletivas que todos nós vamos presenciar, além de um ano de eleições no Brasil. Então, você pode continuar implorando migalhas, mas não vai mais ter espaço para isso. E lembre-se que a dor, ela não vai embora sozinha, e o amor que você está procurando fora pode ser que ele precise antes ser construído ali dentro, porque quem não se ama acaba na lama. E se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você sente que já passou a hora de mudar, não dá mais para esperar, e você não pode mais ser essa mulher que se abandona. E lembre-se, Marte não vai permitir isso. Então já curte esse vídeo, se ele te tocou de alguma forma, compartilha com uma amiga que precisa realmente ouvir isso. E se você quer começar o seu ano de 2026 pronta, já clica aqui no link da descrição para que você faça a sua aplicação para passar pelo processo seletivo para estar comigo no protocolo Ana de Marte, porque o que você fizer agora vai sim definir a sua virada de ano e a sua entrada e todo o desenvolvimento do seu ano de 2026. Então, eu deixo aqui os meus beijos infinitamente nutritivos e cósmicos e te vejo do outro lado no protocolo Ana de Marte.